Olá, pessoal, bom dia. Hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo, né, a nossa matéria, nós vamos começar o livro 2 aí, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre equações de segundo grau, já entrando na matéria de equações, a gente vai ver como que funciona. Então, vamos ler uma introdução hoje, mas já é o livro 2, ok? Então, vou compartilhar com vocês. Peguem o livro, peguem o caderno para fazer as anotações. E aí eu estou compartilhando aqui equações do segundo grau com uma incógnita, ok? Então, página 100 do livro 2, ok? O que é a equação do segundo grau, né? Primeiro, a palavra equação, ela significa igualdade. Então, nas equações, existe sempre um sinal de igual e existe uma incógnita, né? A incógnita é o valor desconhecido. É a letrinha X aqui, né? Aqui é a letrinha A. Então, varia muito a letra, cada equação pode ser usada com uma letra. Geralmente a gente usa X, né? Então, aqui tem duas equações que nós já estudamos, né? As equações que estudamos eram do primeiro grau. Então, por que primeiro grau? Primeiro grau porque o expoente aqui da letrinha, ó, quando não tem nenhum expoente, é porque ele está elevado à primeira potência. Nós não precisamos colocar, né? Ó, 2A primeira. 2A e 2A primeira é a mesma coisa. Então, era do primeiro grau, porque a incógnita estava elevada ao expoente 1. Ah, então a do segundo grau vai ser uma incógnita elevada ao expoente 2? Exatamente, tá? Mas ó, nós vamos ver aqui, ó, a equação do primeiro grau, qual a maneira de resolver, né? Vocês recordam? Eu tinha que isolar o x. Então, aqui já está a resolução, né? É uma equação do primeiro grau com uma incógnita x, cuja solução é igual a x igual a menos 7. Por que dá esse x igual a menos 7? Né? Porque eu teria que isolar o x, então menos x igual a 11 menos 4, menos x igual a 7, x igual a menos 7. É assim que a gente resolvia a equação do primeiro grau. Um outro exemplo aqui, ó. 2a mais 4 igual a mais 7. A gente pegava esse a que dá do lado direito da equação, passava ele para o lado esquerdo da equação. Quem divide a equação é o igual. E o mais 4 passava para o outro lado como menos 4. Então ia ficar 2a menos a igual a 7 menos 4. 2a menos a ia dar a, e 7 menos 4 ia dar 3. Ok? Então, essas eram as equações do primeiro grau que a gente resolvia isolando a incógnita. As equações do segundo grau, existem outras maneiras de resolver. Nós só vamos aprender a isolar a incógnita quando for do segundo grau, quando ela for uma equação incompleta, que é o que a gente vai ver mais para frente. Mas a gente resolve ela de outra maneira, não isolando o x, tá? Então, olha aqui uma outra situação. Ó. Agora vamos estudar algumas situações envolvendo equações com incógnitas elevadas ao expoente 2. Observe o que a professora está perguntando. Então, a pergunta dela está aí. Ó. A área de certo quadrado é 49 metros quadrados. Qual é a medida do lado desse quadrado? Então, olha, como que eu calculo a área de um quadrado? Eu faço lado vezes lado, ok? Lado vezes lado, que é lado ao quadrado, que está aqui embaixo, né? Ó. Olha como é simples. Indicando a medida x, indicando por x a medida desconhecida, o lado, ia ficar x vezes x, x ao quadrado, igual a 49. Olhem o expoente do x agora. 2. Por isso é uma equação do segundo grau. Na equação x ao quadrado, o maior expoente da incógnita x é 2. Assim dizemos que x ao quadrado igual a 49 é uma equação do segundo grau com uma incógnita, só a incógnita x. E aí ele fala, né, existem dois números cujo quadrado é 49, né? 7 vezes 7,
dá 49, e menos 7 vezes menos 7 também dá 49. Geralmente, as equações do segundo grau vão ter duas respostas, ok? Porém, como se trata de um lado de um quadrado, é óbvio que o lado do quadrado não pode medir menos 7. Não tem como um lado medir uma medida negativa. Neste caso, devemos considerar apenas o valor positivo, por se tratar de uma figura geométrica, pois x representa a medida do lado de um quadrado, que não pode ser negativa. Portanto, o lado desse quadrado mede 7 metros, ok? Bem simples, né? É só achar o número que elevado ao quadrado dá 49. Essa daqui é incompleta, tá? Porque, ó, vamos ver aqui como que é. Ó. A equação do segundo grau com uma incógnita x é uma equação que pode ser escrita da seguinte maneira. Então, olha como fica a equação completa. Ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. É óbvio que A, B e C são números, ok? Em que A, B e C são números reais e o A é diferente de zero. Por que o A não pode ser zero? Porque se for zero vezes x ao quadrado, vai sumir o x ao quadrado. Zero vezes qualquer coisa vai sumir, vai ficar bx, então vai ser do primeiro grau. Então o A não pode ser zero. Olha nessa aqui que a gente viu agora. X ao quadrado igual a 49. O A vale 1, x ao quadrado, quando não tem número, é 1. O B vale 0, porque não tem o x, e o C vale 0, porque também não tem, né? Ou até poderia ser o menos 49. Enfim, menos 49, porque eu ia passar o 49 para o outro lado. Então, essa é a cara de uma equação do segundo grau, ok? É a característica que ela tem. Como assim a característica, professor? É o jeitão dela. Ela vai ser sempre esse formato. Ó. Um número elevado ao quadrado, mais um outro número elevado a x sem estar ao quadrado, e mais um outro número sem o x ao quadrado, sem o x que a gente chama de termo independente. Tá? Então, é muito importante, na equação de segundo grau, a gente saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Tá? Mas bobeirinha, mas tem que saber, porque é a única forma de resolver é identificando os coeficientes, ok? Na frente tem mais alguns exemplos, eu mostro para vocês. E aí ele continua, essa equação está escrita na forma reduzida. As letras A, B e C são os coeficientes, sendo A o coeficiente de x ao quadrado, coeficiente é o número, tá? Que está junto com x ao quadrado, B, o coeficiente de x, e C, o termo independente. Quando os coeficientes A, B e C são diferentes de zero, as equações do segundo grau são chamadas completas. Já aquelas em que B é igual a zero, C é igual a zero, ou o B e o C são igual a zero, elas são chamadas de incompletas. Nesse caso aqui, né, nós tínhamos uma equação incompleta. Então, essa é a característica de uma equação do segundo grau. Indo para a página 101, tem alguns exemplos aqui. Tá? Então, ó, observe alguns exemplos de equações do segundo grau com uma incógnita x. Equação do segundo grau completa. X ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. Tá vendo? Ó, o zero tem que ficar sempre desse lado sozinho aqui. Ó. Então, nesse caso, o A vale 1, tá? Quem está junto com x ao quadrado. O B vale menos 5, porque é o número menos 5 que está junto com o x. E o C vale 2, o sinal vai junto, ok? Então, A vale 1, B menos 5 e C vale 2. Aqui do lado, 3x ao quadrado mais x menos 8 igual a zero. Eu tenho o A valendo 3, o B valendo 1, é 1x, e o C valendo menos 8. Bem tranquilo, né? E importantíssimo. Fácil e importante. Recordem isso, tá? Muito importante saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Às vezes vai vir fora de ordem. Como assim fora de ordem? Às vezes pode estar bagunçado.
né? Vem o 3x primeiro, 2x ao quadrado depois. Então a gente tem que lembrar que o A é quem está coladinho no x ao quadrado, tá bom? O B é quem está coladinho no x e o C é o termo independente. Olha nessa aqui, ó, equação do segundo grau incompleta do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ah, essa não tem o C. Como que vai ficar? Ó? 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. O A vale 2, o B vale 3 e não tem o C. O C vale zero. Outro exemplo, o A vale menos 1, tá vendo? Ó? Menos x ao quadrado. Então, o A é menos 1, o B 0,6 e o C é zero. Olha um outro tipo quando não tem o x, só tem o ax ao quadrado e o c. Não, pode ver que não tem o x, o termo do meio. Ó. Então, nessas aqui também, chamada de incompleta, sem o b. O a vale menos 3, está aqui. O b não tem o x, né? Quem é o b? O b é quem fica coladinho no x. Daqui não tem, ó. Só tem o x ao quadrado e o termo independente. Então, o b vale zero. E o C vale 2/3. Aqui, o A vale 4, também não tem o termo X, então o B vale zero, e o C vale menos 10. O último exemplo, quando não tem nem o A, quando não tem nem o B e nem o C. 7x ao quadrado igual a zero. O A vale 7, o B vale zero, o C vale zero. Essas são as mais fáceis, né? Qual que é o número que vezes 7 resulta em zero? O zero. Então, o x só pode ser zero aqui. Nessas incógnitas, que não tem nem o a e nem o b, não tem nem o b nem o c, o valor de x vai ser zero, não tem outro jeito, né? Qual é o número que eu elevo ao quadrado e divido por 5 para dar zero? O zero. Então, o x aqui, as incompletas desse tipo, x sempre vai ser igual a zero. Ok? Então, lembre, importantíssimo saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Atenção, nem sempre as equações aparecem como os exemplos apresentados. Em alguns casos, será necessário realizar mudanças em seus membros para que fiquem escritas na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, lembra que eu falei, às vezes pode vir fora de ordem. Então, toma cuidado. Se vier fora de ordem, se tiver do outro lado do igual, que nem naquele exemplo lá, vamos voltar aqui, não. No primeiro exemplo que ele já deu, nessa daqui do 49, ó. Na realidade, x ao quadrado igual a 49, eu teria que mandar o 49 para o lado esquerdo, ia ficar x ao quadrado menos 49 igual a zero. O a vale 1, o b vale 0 e o c vale menos 49. Tá? Então, nessa daqui é um desses casos que teria que fazer esse ajuste aí que ele fala neste exemplo que ele deu aí para baixo. Tá? Então, tomem cuidado que ela não vem sempre bonitinha assim na ordem A, B e C. Se não tiver, se tiver do outro lado igual, passa para o lado esquerdo, muda o sinal. Lembra? Igual a gente fazia para isolar o X, só que agora todos os termos têm que ficar do lado esquerdo e só o zero lá do lado direito. Esse é o jeito de se escrever uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado, bx, c igual a zero. Perfeito? E aí ele fala sobre o matemático que desenvolveu essa ideia, apesar que essa ideia é muito antiga, né? Existem, desde lá de, acho que é Alcovarisme, um dos primeiros matemáticos que usou, desde o tempo de Bhaskara, bem antigo mesmo. Mas ele fala do François Viette aqui, né? Então, François Viette foi o maior matemático francês do século XVI e fez contribuições notáveis a várias áreas da matemática. Mesmo tendo cursado a Faculdade de Direito e sido membro do Parlamento Provincial de Bretanha, em seu tempo livre dedicava-se à matemática. Foi ele quem introduziu a ideia de usar vogais para representar incógnitas e consoantes para representar constantes. Atualmente, é comum usarmos as primeiras letras do alfabeto para representar constantes e as últimas para representar incógnitas.
Por isso nós usamos x, y, z, né? Essa ideia foi introduzida mais tarde por Descartes, em 1637. Então, um pouco de história da matemática aí, e na próxima página, atividades. Tá? Bem simples essas atividades dessa página. Acho que é a página 102, tá? Depois vou postar direitinho quais são as páginas que vocês vão ter que fazer após assistir essa aula, mas é bem tranquilo, vai colocar X nas que for de segundo grau. É só as que tiver o expoente 2. O que não tiver expoente 2 não é do segundo grau. Nessa ele está perguntando quem é o A, quem é o B e quem é o C. Porém, olha o que acontece, ó. Elas não estão na bonitinha daquele jeito. Você vai ter que fazer mais 3x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, vai dar x ao quadrado. X mais x vai dar 2x. E o menos 6 vai ter que passar para a esquerda, vai vir como mais 6. Essa equação vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 6 igual a zero. Primeiro você vai ajeitar a equação, deixar na forma geral lá, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, para depois falar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, ó, o que vocês têm que fazer antes de mais nada? Vocês têm que deixar ela nessa forma aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E esses mais pode virar menos também, dependendo do valor da incógnita, tá bom? Dependendo do valor das consoantes aí, né? Ok, gente? Então, você ajeita aqui, ó, produto notável. X menos 1 ao quadrado é x menos 1 vezes x menos 1. Faz lá as continhas, a distributiva, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o quadrado do segundo. Muda de lado o número 1, deixa como ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero e acha quem é o A, B e o C. Então, essas todas tem que primeiro ajeitar, deixar na forma geral, para depois falar quem é o A, B e C. E aí tem mais alguns problemas aqui que você pode tentar resolver, né? Aqui fala, observe como podemos determinar as raízes por tentativa. Então você pode ir tentando colocar o zero. Será que x igual a zero? Não é solução. Será que x igual a 1? Será que x é 2? Então dá um trabalhão isso, mas por tentativa é a primeira maneira que eles ensinam. Depois vai ter um jeito muito mais fácil. Mas a primeira que ele pediu aqui foi por tentativa. Página 102, alguns exercícios. E aí a gente faz essa parte de resolução de equações de segundo grau incompletas na próxima aula. Então, para essa aula, o que nós vamos fazer são os exercícios da página 102, ok? Então, assistam o vídeo e ao final do vídeo vocês façam os exercícios da página 102. Eu vou estar online no Meet no período dessa aula. Então, logo depois de assistir o vídeo, se quiser entrar online no Meet, no horário dessa aula, né, que é a nossa segunda aula de terça, né, começa às 8h10, das 8h30 às 9h, eu estou online no Meet. Vai ter o link junto aí no Classroom, junto com esse vídeo, e estarei lá esperando vocês para poder tirar possíveis dúvidas desses exercícios, ok? Então, é isso aí hoje, né? E a gente se vê na próxima aula. Bons estudos e até lá!